E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa discussão sobre o Império Romano, né? Na verdade, caminhando aí para encerrar essa discussão. Hoje a gente vai comentar, né, sobre o processo, né, da crise política e econômica que vai levar à queda do Império Romano lá no século V, né? E é o que dá o início, né, à formação do mundo medieval. Então, é muito importante fazer a leitura do texto, né, lá no capítulo. É importante fazer as anotações, porque muita coisa que tem aqui não tem lá no livro de vocês. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes, tá? Então, vamos lá, a gente vai comentar aqui de forma sucinta, né, em relação a algumas das causas que levam à queda do Império. E claro que cada uma dessas questões demandaria muito mais tempo, mas para a gente ter uma noção mais geral, né, mais rápida do que significou a queda do Império Romano. E a queda do Império Romano ele é um evento muito importante assim, dentro da história europeia, né, porque inclusive, né, por muito tempo foi utilizada como fato que estabelece ali, né, a divisão entre a Idade Antiga e o início da Idade Média, né? Então a Idade Antiga terminaria com a queda do Império Romano e a Idade Média se iniciaria a partir de então. Então esse é um evento extremamente importante porque de fato vai mudar e vai dar origem, né, a todo o processo que leva, né, à formação dos reinos medievais e tudo mais, tá? Então vamos lá para a gente poder entender, porque são vários fatores que vão levar à queda do Império Romano, tá? Então, pessoal, o Império Romano, né, desde lá do século I, se expandiu e expandiu, né, o território romano, absorvendo a maior parte da Europa, né, o Oriente Médio, o Norte da África. Então, o Império Romano chegava na sua extensão máxima durante ali o século II, né, quando você vai ter um momento em que as guerras de conquista começam a ficarem mais escassas, né? Então, assim, foram vários fatores que levaram o Império Romano ao seu fim, né? Esses fatores somados. Também é importante destacar que esses fatores eles ocorrem ao longo de vários séculos, né? Então, pelo menos 200 anos aí, 2 séculos mais ou menos, que esses contextos, né, essas conjunturas, elas vão se somando, né, vão uma interferindo na outra, levando até a queda de Roma lá em 476 depois de Cristo. Então, quer dizer, é importante entender cada uma dessas questões aqui que a gente vai tratar para ter uma visão mais ampla, tá? Então, a gente vai comentar de forma pontuada, né, cada fator devagarzinho, mas aqui nós não estamos respeitando muito uma ordem cronológica, né? É importante entender que a maior parte dessas questões elas estão ocorrendo simultaneamente, né? Não foi uma coisa que aconteceu uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Na verdade, tudo que a gente vai comentar aqui acontece razoavelmente no mesmo tempo, né? E que tempo é esse? Entre o século III e o século V. Então esse é o período ali, né, entre o século III e o século V. Você vai ter o início dessa crise, uma crise longa, né, política e econômica, enfim, até mesmo cultural, que vai levar à queda do Império, tá bom? Então um dos primeiros fatores que leva a isso é a grande extensão territorial do Império. Eu falei que o Império Romano ele compreendia, né, um território gigantesco que demandava, claro, né, um número muito grande de funcionários, né, para que pudesse ser administrado de forma efetiva. Era preciso um número muito grande de funcionários para dar conta do tamanho do território, né? E aí é importante destacar que durante o Império Romano a gente vai ver que os romanos eles tiveram relações um tanto quanto conflituosas com as suas províncias. Então haviam muitas dessas províncias se revoltavam constantemente contra o Império por vários fatores. A gente vai ver que vão haver vários fatores. E aí, para manter essas províncias sob seu domínio, o Império precisava de um número cada vez maior de funcionários, né? E o emprego desses funcionários ele demandava uma riqueza que o Império não possuía, né? E aí, como eu falei, como a gente está falando aqui do século III, mais ou menos, a partir do século II a gente vai ter uma redução muito grande das guerras de conquista. Quer dizer, desde o século II Roma reduz a sua expansão territorial
praticamente não conquista nenhum território depois disso, o que faz com que as riquezas, é importante destacar, lembra que Roma, quando conquistava os territórios, né, não só fazia prisioneiros, mas também ali extraía suas riquezas. Então a entrada de riquezas provenientes das guerras de conquistas tem uma queda muito grande. Então o império cada vez mais dependia muito mais dos tributos que eram pagos pelas províncias do que das guerras de conquista. E isso vai gerar mais descontentamento, né? Então, você tem um território muito grande, que exige um número de pessoas muito grande para administrar, mas não tem dinheiro suficiente para manter essa estrutura administrativa. Como essa riqueza ela não podia ser, ela não era conseguida por meio das guerras de conquista, o meio encontrado pelos imperadores romanos do século III em diante foi aumentar os impostos, né? Então, quer dizer, o alto custo da manutenção do império vai fazer com que os impostos que eram pagos pelas províncias romanas passassem a se elevar cada vez mais, o que vai gerar ainda mais descontentamento entre essas províncias, né? Então é óbvio que a partir daí você vai ter cada vez mais um número maior de revoltas provinciais, ou seja, as províncias romanas começam a se revoltar contra o império pelos altos impostos que eram pagos, né? Principalmente por conta desses altos impostos, por aí outros fatores também, né? Mas principalmente por conta dos impostos que se tornavam cada vez maiores, né? E claro que o império, da forma como estava, sem guerras de conquista, sem novas riquezas, né, estarem adentrando o império, vão cada vez mais explorar e vão impor isso, né, com uma certa rigidez por meio das legiões romanas, do exército romano. Então, essa relação que já, de certa forma, já era um tanto conflituosa, ela vai tendendo a se tornar cada vez mais conflituosa a partir do século III, né? Outra questão fundamental do fim das guerras de conquista é a redução do número de escravizados, né? Quer dizer, uma das principais fontes de escravizados de Roma era a conquista. Então, quando Roma conquistava determinados territórios, né, aqueles prisioneiros, aquelas pessoas que resistiam à dominação romana, enfim, prisioneiros de guerra e tudo mais, eram feitos escravizados. E aí é importante destacar que durante o Império, cada vez mais Roma passou a depender muito fortemente da mão de obra escravizada nos demais diversos trabalhos que eram realizados por todo o Império. Então, o que acontece é que, a partir do fim das guerras de conquista, o número de escravizados ele começa a diminuir. Isso vai fazer com que os escravizados se tornassem muito mais caros, né, para quem, né, Roma, que era uma nação extremamente escravista, né, para comprar esses escravizados. E, vamos dizer assim, aquilo que conseguia, né, aqueles que existiam não conseguiam dar conta da demanda, né, da produção. Então, quer dizer, a queda no número de escravizados leva também necessariamente a uma queda na produção, né, produção agrícola, produção econômica em Roma, né, o que, claro, né, vai trazer uma série de consequências imediatas. Então, olha aí, eu coloquei um trecho aí, né? Ó. A retração das guerras de conquista desde o início do Império fez com que o número de escravos diminuísse, afetando a produção. Essa diminuição foi lenta e, a princípio, não trouxe graves problemas, pois a exploração das províncias aumenta, né, reforçando as finanças do Império. Então, como eu falei, a priori, né, de início, ali no início do século III, ainda não havia esse impacto ele não foi sentido de forma tão efetiva. Mas ao longo do III, partindo para o século IV e no século V, ficava claro cada vez mais que Roma entrava numa crise muito grave, né, da qual, né, evidentemente, não conseguiu sair. Então, assim, lá no início do século III, a saída para essa queda na produção, para essa redução das riquezas, né, da entrada de riquezas em Roma, foi a exploração das províncias, que vai gerar também a insatisfação dessas províncias contra o Império. E aí, por exemplo, não é à toa que lá no século III você vai ter vamos botar, uma importância, né, uma relevância que passa a ser dada ao exército bastante efetiva. Por quê? Porque em meio a esse caos social, de certa forma, o exército era o meio pelo qual
se impunha a paz no Império, né, a ordem no Império. Então, o exército romano, né, as legiões romanas e os seus generais, elas vão ganhar uma certa relevância dentro desse contexto bastante grande. Mas aí a gente vai ver que isso também vai ter consequências e que vai provocar uma crise institucional dentro do próprio Império, né, por meio do exército. Olha só, no século III, a crise econômica atinge o seu ápice, né? As moedas e os salários perderam valor, enquanto os preços elevaram-se, provocando o aumento da população marginalizada e, claro, consequentemente, o aumento da violência nas cidades romanas e principalmente em Roma, né? Na região, vamos botar assim, europeia do Império Romano. Então, quer dizer, Roma começava a sentir cada vez mais drasticamente os efeitos dessa crise, que, claro, os imperadores romanos cada vez mais buscavam ali encontrar medidas, né, para controlar essa crise, para tentar superar essa crise. Mas a gente vai vendo que esses fatores eles vão se somando, né, eles vão se relacionando ao longo desses três séculos e vão levar à queda de Roma lá em 476. Então, aliado a esse processo, né, que é uma crise, vamos dizer assim, econômica, né, em Roma, a gente vai ter uma crise institucional, uma crise política que também se agravava. Que problemas são esses, né? Que crise política é essa? Nós vamos ter vários imperadores, a gente vai ter durante o século III, principalmente, vai ter um período marcado por uma sucessão extremamente rápida de imperadores que vão subir ao poder e vão ser derrubados, ou seja, a autoridade do imperador ela começava a ser minada também lá no século III, né, caracterizando uma crise política que Roma viveria, né, até o fim lá com a queda de Roma. Tudo isso se agravava, né, claro, pela crise econômica. Então, a queda na produção de alimentos, né, a produção agrícola romana, ela tem uma queda grave, ocasionada também pela crise do escravismo, então a redução, né, do número de escravizados, bem como a elevação dos preços dos escravizados que passaram a ser comprados a partir de então, vai fazendo com que a crise ela se aprofundasse, e dentro desse contexto a gente vai ter a crise política, né, que começa a colocar a própria figura do imperador como parte também desse processo de crise, né? Então o que vai acontecer? No século III, como eu falei, o exército romano ele vai ganhar uma importância bastante grande ao longo desse período, né? Então muitos dos imperadores eles governavam com o apoio dos generais, né, dos líderes das legiões. E isso vai trazer uma consequência muito grave para o Império, que é justamente a disputa desses generais, né, das legiões romanas, para assumir o poder, né, para se autoproclamar imperador. Então, esse período ali, ó, a gente vai ver, entre 235 e 284, quer dizer, meados do século III, a gente vai ter um momento que ficou conhecido como anarquia militar. O que é isso? Vários generais vão se autoproclamar imperadores, né, e vão disputar esse poder, o que vai levar entre esse pequeno, aproximadamente 50 anos, o assassinato de pelo menos, né, 19 imperadores, né? Então Roma só entre 235 e 284 teve aproximadamente 19 imperadores. Nenhum deles conseguiu governar de fato, né? Então se autoproclamavam e aí em seguida eram assassinados. Havia disputa entre legiões, e aqui é importante destacar isso, né? As legiões romanas elas não são como o exército que a gente conhece hoje, né? Que é como se fosse uma força só integrada. Existiam as legiões, mas as legiões elas eram divididas por unidade, né? Então cada unidade ela era razoavelmente independente das outras e elas só deviam, enfim, lealdade, obediência especificamente aos seus generais e ao imperador, né? Então isso acabava gerando aí um conflito também entre essas legiões. Então a busca por esse poder, né, a tentativa desses generais de se autoproclamarem imperadores, de chegarem ao poder de fato em Roma, vai na verdade produzir um período bastante instável em Roma, porque muitos desses generais que se proclamavam imperadores não tinham apoio político, não tinham influência, não conseguiam governar e praticamente não exerciam nenhum tipo de, vamos dizer assim,
ação dentro do próprio Senado romano. Então, é um período em que Roma, entre aspas, né, perde ali a sua administração, né, já que está dentro desse processo de disputa, né, uma crise política que vai, de certa forma, agravar ainda mais os problemas sociais que Roma já vinha vivendo lá desde então. Né? Então, quer dizer, o exército, instituição vital para a manutenção da ordem social, enfrentou contraditoriamente uma gravíssima crise interna. A disputa entre os generais por maior influência política, principalmente no século III, refletia a própria desorganização socioeconômica do Império, que tendeu a agravar-se com o início das migrações bárbaras. Então, olha aí, a gente já falou que Roma vivia uma crise econômica grave, decorrente do fim das guerras de conquista e aquilo tudo lá. Vivia a crise do escravismo, né? Uma sociedade como a sociedade romana, que era extremamente dependente, né, da mão de obra escravizada, passa a ter cada vez mais o número de escravos reduzido. A gente vai ter a chamada anarquia militar, a disputa política entre imperadores e generais que queriam chegar ao poder, agrava isso mais. E aí a gente ainda vai ter, e a gente vai comentar isso mais para frente, um período, né, que marca aí, principalmente a partir do século III, século IV, principalmente, as chamadas migrações bárbaras, né, povos que viviam nas fronteiras do Império, ou faziam ali, né, divisa com o Império, vão passar a migrar, e aí alguns vão passar a entrar no Império Romano, seja pelo lado pacífico, seja pelo lado violento. Então, veja como Roma, né, você tem essa série de fatores que vão se aprofundando ao longo dos séculos. E aí, também, né, os imperadores daquele momento vão procurar saída para para essas situações. Então, já em 285 a gente vai ter lá a chegada do imperador Diocleciano, e aí o Diocleciano resolve então tomar medidas para tentar conter a crise política, né, e consolidar a administração do império, recuperando o poder, né, para os imperadores. E é nesse processo que o Diocleciano ele vai estabelecer uma série de tentativas de divisão do Império Romano. Né? Porque o que se via é que um imperador, né, apenas tendo seu poder concentrado, principalmente em Roma, dificultava a administração do restante do império, que possuía um território muito extenso, o qual, né, se distanciava muito da própria figura do imperador. Então, na tentativa de solucionar esse problema, o Diocleciano vai propor uma série de reformas aí que visavam dividir esse império para que a presença do imperador ela fosse sentida de forma mais efetiva. Então, primeiro ele divide em duas partes, né? Depois ele divide em 4 partes, dando origem à chamada tetrarquia, que a gente vai comentar mais lá na próxima aula. Então, basicamente, o que o Diocleciano queria fazer era isso, né? Reduzir o tamanho da área que era administrada pelo imperador. Então, para isso, ele vai dar origem aí aos 4 imperadores, que é o período conhecido como tetrarquia. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, é isso, né? Aqui é só para a gente poder ter uma ideia. Então, as legiões romanas, aqui eu coloquei essa imagem só para ilustrar. As legiões romanas, elas eram o braço armado do império, era o braço armado do próprio imperador, já que o imperador dependia bastante dessas legiões para fazer cumprir suas vontades, né? Então, com a anarquia militar, a própria, vamos dizer assim, o braço direito do imperador, de certa forma, começa a se voltar contra ele na medida em que generais passam a almejar estar no cargo do imperador, e para isso vão usar dos meios necessários, né? Vão literalmente assassinar uns aos outros para disputar esse trono. E isso refletia, claro, né, a própria desorganização na qual o Império ele se encontrava lá no século III. Né? E aí, como eu falei, isso não acaba aí, vai se agravar ao longo dos séculos e vai levar à queda do Império Romano do Ocidente. Né? Então aqui, né, a tetrarquia, né, o símbolo aqui da tetrarquia romana, vivida ali durante o período do Diocleciano. Ok? Tá aí. Então é isso, pessoal. De forma mais rápida, com a introdução a esse processo de crise e queda do Império, tem muita coisa para discutir. Né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse processo de divisão do Império Romano, que foi também um dos fatores que leva à queda, né, do Império Romano. Em parte, até mesmo pode-se dizer que salvou uma parte e deixou a outra minguar, né? Mas essa divisão também vai ser um fator que vai levar à queda do Império. Tá? E aí também vamos falar sobre as invasões bárbaras, né? O processo de invasão dos bárbaros
tanto pela via pacífica como também pela via violenta. Ok? Então, muito obrigado por assistirem. Dúvidas, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder se possível. Não deixe de fazer a leitura e faça as anotações, claro, como sempre. Bom, então, até a próxima.